Senhora Presidenta, Senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, prezados visitantes que nos honram com suas presenças aqui no Senado Federal, prezados ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, eu venho aqui, senhora Presidenta, na tarde dessa quinta-feira para fazer um registro triste, lamentável, da situação em que se encontra o Distrito Federal, da situação em que se encontra a unidade da Federação, que cedia a capital da República e que deveria ser vanguarda de um novo modelo de desenvolvimento, deveria ser como já foi num passado remoto, quando tínhamos como governador do Distrito Federal o hoje senador Cristóvão Buarque, uma referência de políticas públicas como a faixa do pedestre, que é uma cultura civilizatória de respeitar o pedestre em relação ao carro, a própria criação do Bolsa Escola, que depois evoluiu para o Bolsa Família. Ainda naquela ocasião, o Distrito Federal, os brasilienses se orgulhavam de práticas que eram reconhecidas em todo o Brasil. Lamentavelmente, tivemos diversos problemas em diversos sucessivos governos de corrupção no Distrito Federal, que reduziram a autoestima da população do Distrito Federal e que fizessem com que muitas vezes a população brasileira confundisse Brasília e os moradores de Brasília com as más condutas. Quando nós temos aqui uma população trabalhadora, uma população honesta na sua grande maioria e que vive as mesmas dificuldades que vive a população brasileira no seu dia a dia, na sua luta pela sobrevivência. Embora as dificuldades da população do Distrito Federal tenham aumentado, estejam aumentando a cada ano pelo verdadeiro desgoverno que tem tomado conta dessa cidade e não é de agora. Mas eu quero registrar alguns dados para não parecer que isso é uma implicância com o governador Agnello. Não, eu gostaria, e digo isso com toda franqueza, com toda sinceridade, como uma pessoa que representa o Distrito Federal e que é apaixonada pelas pessoas do Distrito Federal, pelo Distrito Federal, eu gostaria de estar aqui para saudar a efetividade, a eficiência, o sucesso de políticas públicas empreendidas pelo governo do Distrito Federal. Mas eu estou aqui na obrigação de registrar, para cobrar, cumprindo o meu papel fiscalizatório, para que a população tenha a dimensão do fracasso que se tornou este governo Agnello. Os dados da 7ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta semana pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diz que houve, no Distrito Federal, de 2011 para 2012, um aumento de 9,9% de mortes violentas intencionais. 9,9% de aumento de mortes violentas intencionais, passando de 761 em 2011 para 836 em 2012. Quero fazer um comparativo aqui com o estado governado pelo PSB, o estado de Pernambuco, que neste mesmo período, e pelos dados do mesmo anuário, reduziu o índice de homicídios de um ano para outro em 6,5%. Ou seja, enquanto o Brasil faz um esforço de redução da violência, com a aplicação de políticas públicas, de um modelo de gestão, que no caso de Pernambuco é o Pacto pela Vida, que é um monitoramento semanal das entidades, instituições, do Estado, não apenas do governo, se reúnem para traçar estratégias conjuntas de combate à violência, o que tem significado uma redução extremamente significativa, uma das mais do país, a mais do Nordeste, aqui no Distrito Federal, em plena capital da República, a gente assiste ao aumento do número de homicídios. Eu gostaria de parar por aqui, senhora Presidenta, mas eu não posso deixar de trazer um outro dado
da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E eu ressalto, nós estamos falando da capital da República, da unidade da federação, que dispõe das melhores condições para oferecer uma melhor qualidade dos serviços públicos. E eu vou para a saúde. Qualquer cidadão brasiliense sabe a agonia, a verdadeira agonia que é procurar uma rede pública de saúde no Distrito Federal. Para marcar uma consulta, para marcar uma cirurgia, para fazer um exame. Muitas vezes são meses, senadora Ana Amélia, meses, para fazer uma cirurgia de varizes, para fazer uma cirurgia de hérnia. As pessoas não conseguem, às vezes precisa fazer um exame que é fundamental para detectar um problema, uma doença no início e simplesmente não conseguem fazer o exame na rede pública de saúde do Distrito Federal. Mas, segundo o informativo epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, os casos de dengue notificados no Distrito Federal aumentaram de 669 em 2012 para 8.733 em 2013. Eu vou repetir esse número. Foram 669 casos em 2012 para 8.733 em 2013 e sequer terminamos o ano de 2013. Um avanço de 1.305%. Onde está o governador que não demite o secretário de saúde? O governador que disse que é saúde. Ele seria o secretário de saúde nos 6 primeiros meses para colocar ordem na saúde. Como é que o governador Agnello responde a um dado desse? 669 casos de dengue em 2012 para 8.733 em 2013. Essa é a situação, esse é o retrato do governo do Distrito Federal. Esse é o retrato, não precisa mostrar outro. É o retrato da violência, é o retrato da saúde, ou seja, dá para concluir até que talvez se não tivesse governo e tivesse as coisas andando de forma espontânea, voluntária, talvez fosse até melhor. Porque nós temos um governo em que a consequência de 3 anos de governo é a piora de todos os índices sociais, especialmente neste caso, índices relativos à saúde, índices relativos à segurança. Mas eu trago outra questão. Quem teve a oportunidade de ler o Correio Brasiliense no dia de ontem deve ter se espantado com uma foto de uma adolescente, uma quase criança, de 15 anos, grávida, que foi presa porque, depois de esperar 6 horas sem atendimento no hospital, perdeu a paciência e para ser controlada, teve que ser presa. Essa é a situação da saúde. Essa é a situação da saúde. Um adolescente de 15 anos, grávida, num momento de muita fragilidade, não consegue atendimento na rede pública de saúde do Distrito Federal. E aí, no meio desse ambiente, os blogs hoje trazem a notícia de um conjunto de prisões de administradores regionais no Distrito Federal e de condução coercitiva de alguns empresários, alguns já muito conhecidos, em função de venda de alvarás, de venda de licença para construção, de burla, nas normas ambientais, nas normas de construção. Ou seja, e nós estamos apontando há muito tempo o modelo falido dessas administrações regionais. Administrações regionais são verdadeiros cabides de emprego. Administradores regionais que atendem mais aos deputados que o indicam do que ao conjunto da população. Administradores regionais, Rubem Figueiró, muitos deles que sequer moram nas cidades que administram, não conhecem. E agora, teremos daqui a pouco uma reunião da bancada do Distrito Federal para discutir um outro despauperio,
A gente chega a pensar, senadora Ana Amélia, que as pessoas estão perdendo a medida das coisas. Quando o governo do Distrito Federal apresenta um plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília, que de preservação não tem nada, pelo contrário, é um conjunto de interferências na vida da cidade, de adensamento da cidade, para atender esses mesmos interesses. Os interesses da especulação imobiliária, porque o interesse das gerações futuras, os interesses da população de Brasília, do Distrito Federal, o interesse da população que quer e precisa qualidade de vida, esse o governo já esqueceu há muito tempo. Esse o governo não considera. O que o governo considera é o interesse da especulação imobiliária. É só isso que pode justificar, numa cidade que é um feito histórico, Rubem Figueiredo. E as pessoas que estão no governo do Distrito Federal, o governador Aguinaldo, infelizmente, não têm a dimensão do que é o feito histórico que significou Brasília. Uma das maiores obras de arte da humanidade, em todos os tempos. E não foi à toa que a Unesco declarou Brasília como a única cidade moderna do mundo patrimônio cultural da humanidade. Porque é uma cidade singular, uma cidade que reuniu a genialidade brasileira, especialmente essa dupla fabulosa, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E eu pergunto, senador Rubem Figueiredo, Vossa Excelência conhece várias cidades do mundo, o senador Ana Amélia conhece. Qual é a cidade que você sai de um apartamento e você vai a um comércio, a uma escola, a um cinema, sem atravessar uma rua? Sem atravessar, essa é uma característica singular da concepção urbanística de Brasília. Pois está aí, o governo do Distrito Federal quer pegar todos os lotes institucionais, de escola, de unidades de vizinhança, de equipamentos públicos, para privatizar, para fazer concessão pública, para iniciativa privada. Olha a pequenez. O governo está querendo transformar essa área da escala monumental, do eixo monumental, da área que liga o Memorial JK Rodo Ferroviária, em construir uma série de conjuntos comerciais. Eu fico impressionado com a falta de sensibilidade, quando exatamente deveria estar se tirando para toda a população do Distrito Federal partido do fato de que somos patrimônio cultural da humanidade, desenvolvendo o turismo, criando a infraestrutura turística adequada, com o projeto Orla, melhorando a área de eventos de Brasília, com centros de convenções mais modernos, maiores, para que Brasília possa ser efetivamente a grande capital dos eventos da América Latina. O Brasil se tornará um país cada vez mais importante no cenário mundial. E Brasília tem a responsabilidade, como capital desse país, de estar à altura deste momento. Mas não, a visão que se tem é a visão da especulação, do favorecimento privado. É uma coisa que a gente que gosta de Brasília, senador Rubem Figueiredo, a gente fica indignado, porque é uma visão míope. E nós precisamos corrigir isso. Por isso, com muita tristeza, eu venho à tribuna hoje para fazer isso, para decretar a falência, o fim, se é que houve começo do governo Agnello. Estão aqui os dados da segurança pública, os dados da saúde, os dados que falam por si só. Estamos na capital da República, numa cidade sem governo. Essa semana, os jornais noticiaram a irritação da presidenta Dilma com o governador Agnello, pelas informações que a obra do BRT não vai ficar pronta. E que, plena Copa do Mundo, ali o balão do aeroporto ainda estará em obras, que seria o cartão postal da cidade. É assim que estão funcionando as coisas no Distrito Federal. É assim, eu diria que o Distrito Federal, que é patrimônio cultural da humanidade, sob o governo Agnello, está se transformando no símbolo da ineficiência, do símbolo do desgoverno, do símbolo do mau governo, infelizmente.